Nos próximos capítulos da novela Contigo Sim, tudo começa logo depois que o Geraldo convocou o Leonardo para uma reunião. Nesse momento ele chega, o Geraldo pede para que ele entre, o Leonardo, ao entrar, pede desculpas a ele por ter se atrasado porque ele tinha uma reunião, e o Geraldo diz que tudo bem, que não se preocupe, que se sentem, por favor. Ao se sentar, o Leonardo fica logo um pouco preocupado, pergunta a ele que assunto tão importante é esse que ele quer falar com ele e pergunta se aconteceu algum problema. O Geraldo diz a ele que não, que está tudo bem, que na verdade é tudo ao contrário, que ele tem uma grande notícia para dar a ele. O Leonardo então começa a ficar feliz e diz que então tudo bem e pede para que ele conte. O Geraldo então pede para que ele escute bem e já vai logo dando a notícia perguntando se ele gostaria de ser o diretor-geral do hospital. O Leonardo agora fica preocupado e pergunta se então esses rumores que ele vai embora se é verdade, e o Geraldo responde a ele que sim. Leonardo continua preocupado e o Geraldo responde a ele que sim, que vai, só que antes que ele vá, ele precisa deixar alguém à frente do hospital, uma pessoa que seja da sua confiança, que seja assim, jovem como ele e muito talentoso. O Leonardo diz a ele que lhe agradece muito por ele ter oferecido a ele, mas que infelizmente ele não pode aceitar essa nomeação. Então o Geraldo agora que fica confuso e pergunta a ele o porquê não, porque ele não quer aceitar, porque ele é o candidato perfeito, tem o perfil do hospital. O Leonardo diz a ele que tudo bem, que concorda com ele, mas é porque ele tem outros sonhos e que também não queria deixar a fundação. O Geraldo diz que tudo bem, continua confuso, e o Leonardo pede perdão a ele, e o Geraldo diz a ele que tudo bem, que ele não se preocupe, mas é porque na verdade ele não sabe nem o que dizer por ele ter negado essa oportunidade. É aí quando o Leonardo diz a ele que seria bom ele nomear o Dário. O Geraldo diz a ele que não, o Dário não, sabe que o Dário é um bom médico, mas que para isso aí não dá certo não. O Leonardo continua dizendo a ele que sim, que ele é uma boa pessoa, só que o Geraldo nessa cena aí vai ser bem lá na frente, então ele diz que não vai dar certo porque também teve a questão do problema que teve com o Álvaro e que houve ali uma traição e que não pode mais confiar nele. O Leonardo então defende o Dário nessa cena aí e diz que tudo bem, que pode até concordar com ele, mas que agora não, nesse momento o Dário é uma pessoa totalmente diferente. O Geraldo fica pensativo e o Leonardo continua insistindo e diz que o Dário é a pessoa perfeita para esse posto, porque além de médico ele é um grande administrador. Geraldo diz que na verdade não sabe o que fazer e que não acha que ele seja realmente o indicado. O Leonardo diz ao Geraldo que ele dê essa oportunidade ao Dário, porque pode garantir a ele que ele não vai se arrepender. O Geraldo fica sem saber o que responder e um pouquinho mais à frente é quando a Ângela chega no escritório do Geraldo, que está muito pensativo, e aí ele já está passando mal, só que ele não conta para ninguém, e é quando a Ângela chega, bate na porta, ele olha e ela pergunta se pode entrar e se ele está ocupado, ele fala que não e pede para que ela entre. A Ângela então começa a contar para ele sobre a notícia que ela recebeu e o Geraldo diz a ela que fica muito feliz por ela. O Geraldo tá meio murcho ali e a Ângela continua falando, só que ela percebe que ele está diferente e pergunta a ele se ele está se sentindo bem. O Geraldo então responde para ela que na verdade ele não está se sentindo bem. A Ângela diz a ele que suspeita que isso tem a ver com a Samantha, né? O Geraldo diz que sim, que sempre tem que ser alguma coisa com sua filha e que ele não pode evitar que isso venha doer tanto nele. A Ângela diz a ele que ele pare de ficar pensando nisso e que talvez essa viagem que ele vai fazer talvez sirva para que ele possa refletir um pouco. O Geraldo diz a ela que espera muito que a filha dele um dia se dê conta dos erros que ela está fazendo e quando ela se arrepender, ele possa estar lá para apoiá-la. A Ângela então percebe que o Geraldo está ficando muito mal, então ela se aproxima, abraça ele e tenta confortá-lo. Pessoal, antes de continuar aqui, peço a vocês que sigam essa imagem, deixe aí, se possível, o seu gostei, se inscreva em nosso canal e faça assim, ativa o sininho das notificações para todas, para que assim você não perca nenhuma novidade que virá nos próximos capítulos da sua novela preferida. Agradecemos a cada um de vocês, tá bom? Um grande abraço e vamos dar continuidade ao vídeo. Mais à frente, logo depois que o Geraldo se acalma, o Dário chega ali em seu escritório e ele começa a colocar em prática a ideia que o Leonardo lhe deu e diz ao Dário que alguns meses atrás ele não podia nem considerar a ideia
de colocar ele em qualquer outro departamento por conta do comportamento dele. Dario fica zoiudo e o Geraldo diz que acredita que ele tenha mudado e que todo mundo merece uma segunda oportunidade e que ele, o Geraldo, acredita que ele, o Dario, merece ser o diretor-geral do hospital. O Dario arregala os olhos para o Geraldo e pergunta: quem? Eu? Isso é sério? E o Geraldo diz que sim, totalmente sério. O Geraldo se levanta e diz a ele que precisa muito da confiança dele, que ele vai levar em frente esse hospital que ele tanto ama, com justiça e muita vocação pela saúde de todos. O Dario quase se cagando ali, ele não sabe nem o que responder e apenas ele todo gaguejando, ele fala que sim, que claro que sim. E antes de ir para o além, o Geraldo se aproxima do Dario, pede para que ele se levante e que ele lhe dê a honra de apertar a mão do novo diretor do hospital. O Dario então recebe o abraço dele e o Geraldo lhe parabeniza. O Geraldo depois diz a ele que está bem claro que a aprovação dele vai ter que passar pelo conselho, mas que acredita que isso não será um problema, e o Dario todo feliz agradece a ele. Logo depois de receber essa grande notícia, então o Dario vai até lá no Leonardo, conta para ele tudo o que aconteceu e o Leonardo fica muito feliz, dá a ele os parabéns e diz que ele merece essa oportunidade. O Dario diz a ele que ele não sabe a alegria que ele está e que não pode nem acreditar que isso aconteceu. O Leonardo diz a ele que ele pode acreditar porque ele merece. O Dario diz que agradece muito a ele, ao Leonardo, porque ele tem certeza que ele, o Leonardo, lhe deu todo o seu apoio. O Leonardo diz a ele que ele tem certeza que ele, o Dario, é a pessoa mais capacitada para ocupar esse posto. O Dario, todo abombaiado, ele só consegue dizer ao Leonardo que está muito feliz. O Dario então percebe que o Leonardo está um pouco meio assim lá e cá e pergunta o que aconteceu, porque está lhe parecendo que ele não está muito feliz. O Leonardo então diz que ele está passando pelas mesmas coisas e que não sabe nem o que fazer, porque ele viu a Ângela beijando o Álvaro e ela garante a ele que foi ele, o Álvaro, que roubou esse beijo dela. O Dario fica olhando para ele e o Leonardo diz que por conta disso ele está muito pensativo. Agora com o Geraldo é onde tudo acontece, porque nesse momento ele chega até o escritório da Samantha, bate lá na porta e fica ali, olha, passando mal, esperando ela aparecer. Quando ela aparece, ela é muito bruta com ele e pergunta imediatamente o que é que ele quer ali com ela, e ele responde que só está ali para entregar a ela a sua renúncia. Samantha fica olhando para ele, enquanto isso o Geraldo aponta para ela aquela pasta e diz que quem vai substituir ele como diretor-geral vai ser o Dario. A Samantha se revolta, começa a criticar o pai que está passando mal e ela não tá nem aí, não presta nem atenção nisso e começa a gritar com ele se ele de fato vai querer colocar naquele posto o seu pior inimigo, e começa a gritar dizendo que ele, o pai, é um traidor, o pior de todos. Então o Geraldo dá uma última olhada para ela e, passando muito mal, como já dito, ele cai ali no chão desacordado. A Ângela, que vem chegando, vê toda aquela cena e quando o Geraldo cai, ela corre para tentar socorrê-lo e fica gritando por ajuda, enquanto a Samantha fica toda enturida sem saber o que fazer, até que quando ela volta à tona, ela percebe que é o pai dela que está ali morrendo. Então ela começa a gritar e pede ajuda porque o pai dela vai morrer. Ela começa a gritar ali, se aproxima do pai, chamando ele agora de papai, dizendo que ele não pode morrer, até que o médico chega e começa a fazer ali o procedimento dos primeiros socorros. Agora na sala, o Geraldo está ali recebendo seus socorros, só que é aí quando o médico percebe que não há mais nada o que fazer, a Samantha chega e diz que quer ver o pai dela, e ele diz a ela que ali não tem mais nada o que fazer porque o Geraldo acaba de morrer, deixando assim a Samantha em total desespero. É isso aí, pessoal. Não esquece de deixar o seu gostei e o seu comentário. E te faço aqui uma pergunta: quanto que você aprova essa morte do Geraldo? Deixe aí nos comentários, porque muitas pessoas gostavam dele e outras não, né? Então deixe aí a sua opinião, o que você acha desse fim trágico do Geraldo. E não esquece que no próximo vídeo eu vou contar pra você o porquê que a Samantha está com essa máscara na cara aí, a história verdadeira. Então se inscreva em nosso canal, deixe aí
o seu gostei para que você não perca nada de novo que vai vir aí da sua novela preferida. Agradecemos a cada um de vocês, um grande abraço e até o próximo vídeo.